Você lembra o que é Operação Resgate? Era um trabalho realizado inicialmente ali na Rua Projetada, no João Paulo, que era literalmente para resgatar as pessoas que utilizavam aquele local para se drogar e daí saíam para outras atividades bem paralelas a isso. Esse trabalho iniciou há muito tempo atrás e hoje ele já tem resultados assim fantásticos. E é sobre isso e todos os trabalhos que decorreram disso que nós vamos falar no programa de hoje. Por isso, eu tenho dois convidados para o café da manhã de hoje. É o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS AD aqui de São Luís, e o delegado de polícia Joviano Furtado, que conjuntamente fazem esse trabalho. Bom dia para os dois. Bom dia, Helder. Prazer. Sejam muito bem-vindos, você mais uma vez, você pela primeira vez aqui, para a gente conversar um pouquinho. Delegado, o senhor é, vamos dizer assim, um pioneiro na execução desse trabalho. Dá para contar um pouquinho como foi que esse trabalho foi iniciado? Esse trabalho ele foi iniciado pelo bairro do João Paulo, mais precisamente na Rua Projetada, onde alguns comerciantes, inclusive moradores, nos procuraram devido ao grande número de dependentes químicos que estavam ali a circular. Atrapalhando inclusive a venda, o comércio. Então, vamos fazer o quê? Retirar essas pessoas e qual o destino à cidade. Então foi que surgiu a ideia de entrarmos em contato com o CAPS, fazer a parceria com o CAPS, para que essas pessoas não só fossem retiradas, mas que também fossem levadas a fazer um tratamento. E daí nós iniciamos em 2011, lá no bairro de João Paulo. 2011, né? 2011. E ela se estendeu por toda a cidade. Então, neste período, já foram retiradas mais de 1.000 pessoas das ruas de São Luís e levadas para o tratamento. Quando nós iniciamos no primeiro momento, a gente levava um ônibus, levava vários policiais e colocava as pessoas dentro do ônibus ali e levava para o local, no caso do CAPS, para que eles fossem, então, avaliados e passaram pelo tratamento. Só lhe interrompendo, nessa época, quando eles eram retirados de lá dentro desse ônibus, eles já eram levados direto para o CAPS, era isso? Exatamente, eram levados para lá, de lá que eles seriam avaliados. No entanto, a gente avaliando, achamos melhor para mudar de forma de fazer, acolher essas pessoas. Então, a gente passou em parceria sempre com o CAPS, e a parceria se estendeu a Sencas, até inclusive com o SENAC, mas no caso, levávamos essas pessoas, os profissionais do CAPS, colocamos uma tenda naquele local onde há mais incidência de dependentes químicos, e lá eles são atendidos. A mesmo local onde há uma incidência que... A incidência era maior, né? Sim. Quando essas pessoas eram tiradas da rua, por exemplo, uma quantidade muito grande no começo, hoje já é bem menor, né? Mas quando elas chegavam assim, em grupos muito grandes no CAPS, como é que era esse atendimento? O CAPS tinha essa estrutura para atender esse monte de gente de uma vez só e que, eu imagino, iam em condições bem precárias? Perfeito, Helder. Realmente a gente se preparava para aquele dia. Naquele dia específico das ações que sempre a gente senta antes com o delegado, com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, a gente vê como é que vai ser a execução de todo o projeto, de todo o programa naquele momento. Então a gente fechava o CAPS realmente para aquela situação específica. Sim. Os nossos pacientes não iam naquele dia, chamávamos a equipe reforçada para que a gente pudesse dar assistência àquelas pessoas que estavam chegando. Agora, realmente, como o próprio delegado colocou, naquela época eles eram trazidos um pouco à força. Né? Porque chamava resgate psiquiátrico, alguma coisa assim. Tipo resgate. Era um resgate mesmo. É um resgate, eles eram tirados, eles eram convidados, entre aspas, a irem para o CAPS. Era um convite compulsório. Compulsório. Ou tu vai. Inclusive a gente tinha a assessoria da promotoria, Defensoria Pública, Sencas. Fizemos ainda uns 3 ou 4 anos, né, delegado? Dessa forma. Exato. Só que os pacientes, quando chegavam, realmente, como tu disse, eles chegavam muito agitados, arredios. Então, a gente, com o tempo, sentamos e observamos o quê? Vamos fazer isso de forma diferente? Vamos levar a equipe para lá? Será que a gente lá no local, a gente conversando, levando o psiquiatra, o psicólogo, levando o laboratório, e vamos estender esse atendimento sem ser só para o dependente químico? Vamos aproximar o CAPS da comunidade. Vamos levar saúde, vamos levar clínica médica, laboratório, vamos mostrar o que é uma unidade de saúde mental e como é que ela pode funcionar para aquela comunidade. Isso começou na Rua Projetada. E aí, da Rua Projetada, ela se projetou para outros, vamos dizer assim, ela se projetou para outros pontos da cidade, é isso? Exatamente. Nós tivemos os pontos Coab,
tivemos centro da cidade, onde tivemos vários, nas proximidades do mercado central, ou seja, aquele local onde há maior concentração de dependente químico, normalmente a gente faz essas ações. A boa vontade, eu acho que nessa questão de resgate não era o ponto alto dessa operação. A boa vontade que eu digo dos pacientes, não era o ponto alto. Como lidar com essa falta de vontade de fazer o tratamento, mas a necessidade que eles tinham disso? Quer dizer, era um trabalho para psicólogos, mas no começo vocês não trabalhavam com isso, vocês trabalhavam só vocês, vamos dizer assim. Como é que convencia eles a fazer esse tratamento ou continuar nesse tratamento? Na verdade, a gente sempre levou toda a equipe. Ah, tá. Sempre teve a participação de toda a equipe. Não era só o delegado, na verdade, no início ele levava os agentes de polícia para trazer até o CAPS, mas quando chegava no CAPS tinha toda uma equipe médica, psicólogo, assistente social, inclusive SENCAS, Secretaria de Assistência Social do município, né, e outros, igrejas. Quer dizer, não era trazer por trazer, não, né? Tinha uma infraestrutura Tinha uma para receber. infraestrutura médica, com todos os equipamentos médicos e psicossociais para atendê-los. Só que na época, como eu disse, eles vinham de ônibus para o CAPS à força, entre aspas, né? Eles iam convidados compulsoriamente a irem passar por uma avaliação. Mas depois que eles estavam no CAPS também não eram obrigados a ficar. Nós não obrigávamos a ficar. Ou seja, era feita a troca de roupa deles. Essa é uma filosofia até hoje, né? Ninguém até hoje não, é voluntário. E hoje mais ainda, porque a gente nem traz até o CAPS. O delegado hoje, ele é responsável por toda a parte do local onde a gente fica, né? A parte onde a gente vai fazer a ação é por departamento dele, a segurança, toda a parte onde a gente vai conseguir fazer nosso trabalho, montagem da barraca, da tenda, o local em si, os locais que têm mais gravidade de uso de drogas, ele é que conhece, ele é que supervisiona essas áreas, então ele dá todo esse suporte para a gente. Eu imagino que no começo deve ter sido muito difícil, tudo que começa é novidade e nessa situação ainda era muito mais grave ainda. Hoje, nessa outra forma de trabalhar, levando o trabalho até eles e não eles até o trabalho, ficou mais fácil de fazer ficou mais fácil, e os resultados também foram melhores. Então aquelas pessoas que saem dali, nós temos, por exemplo, quando a gente falou as SENCAS, nós temos um setor que chama Busca Ativa, que é exatamente essas pessoas, quando nós chegamos naquele local, que eles buscam convencer aquelas pessoas de que elas precisam de ajuda, de que elas precisam de tratamento. Sim. E assim a gente consegue levá-las. Esse convencimento tem dado resultado? Quer dizer, as pessoas que hoje já ficam voluntariamente, mesmo que elas vá de uma forma compulsória, já ficam, já é significativo o número de pessoas que continuam o tratamento, doutor Marcelo? Sem sombra de dúvida. Cada ação dessa, pelo menos 4, 5 pessoas são retiradas. Fora, hoje, os atendimentos que a gente estendeu para a parte de saúde em geral à população, que é a parte de glicemia, pressão arterial, exame laboratório. Cada ação dessas são mais de 300 atendimentos médicos e psicológicos e psicossociais. É muita gente, e você tirar 4, 5 pessoas da rua a cada ação, é uma coisa fantástica. Se tirar uma já está valendo. Uma vida é uma vida. Tirou uma, está valendo, né? Perfeitamente. Tá valendo. E a população hoje, como é que ela recebe essa operação toda? Por exemplo, você chega, monta uma tenda, faz aquela movimentação toda. A comunidade ali em torno, ela se mobiliza, ela apoia, ela participa? Apoia, sim. Ela, inclusive, solicita. Tem muitas pessoas que solicitam. Na cidade operária, nós fizemos a última. Vários moradores ali solicitavam que a gente fosse até lá. E veja só, estendendo um pouquinho, nós temos o tratamento, é feito o tratamento no CAPS e essa parceria com o CAPS. E após fazer o tratamento, então surgiu a ideia de que a gente convidasse o SENAC, para que pudesse proporcionar curso de capacitação para essas pessoas, para que elas pudessem então, consequentemente, ser melhor reintegradas no mercado de trabalho ou até por conta própria. E parceria com o SENAC e a outra parceria mais recente com o CIN. Ou seja, aquelas pessoas que passaram pelo tratamento, fizeram a capacitação, também fosse feito um cadastro no SIN, onde, havendo a necessidade do mercado de trabalho, eles possam ter sido chamados. Nós vamos falar já sobre isso no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalinho, só um pouquinho de tempo para a gente tomar um cafezinho, a gente volta já, só um minuto. Perfeito.
volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse trabalho realizado com todos esses dependentes químicos. E a gente já passou da primeira fase, vamos dizer assim. A gente já levou e já trouxe o tratamento até eles. As pessoas que de alguma forma conseguem levar esse tratamento adiante e se reabilitam, eles entram agora num processo diferente, que seria de capacitação e de inserção no mercado de trabalho, posso dizer assim? Exato, isso? Exato. Então a segunda seria a segunda etapa, né? A segunda etapa é exatamente essa parceria que nós mantemos com o SENAC, para que eles possam ser capacitados. Foram desenvolvidos já 7 cursos ofertados pelo SENAC gratuitamente. 7 cursos diferentes? 7 cursos. Limpeza e conservação de ambiente, bijuterias, e outros cursos. O mais recente foi confecção de puff, para que essas pessoas elas possam também estar capacitadas a enfrentarem o mercado de trabalho e até ter uma atividade, elevar a autoestima e, consequentemente, fique mais fácil a sua reinserção na sociedade. E essa fase com o SENAC, temos a próxima fase que já é o contato com o Cine. O Cine é onde a pessoa, é o cadastro, é feito o cadastro, Isso, todas as pessoas. Seria o canal para o mercado de trabalho. Canal do mercado de trabalho. Na data mesmo de ontem, nós tivemos a felicidade de mais um desses ser comunicado, que foi chamado desse, que foi, bom, né? Quando que foi isso, realmente... Para você deve ser um orgulho. A satisfação nossa em retirar uma pessoa da rua e que ela possa ser reinserida na sociedade. Imagino. Mas até chegar a isso, porque, por exemplo, assim, se vocês fazem essa primeira parte, fazem um resgate, fazem um acompanhamento, a pessoa de alguma forma se sente melhor, vem a questão do preconceito. Tipo, isso é drogado, isso aí não vai dar coisa nenhuma. Essa colocação no mercado de trabalho, eu acho que vai trabalhar essa outra parte da personalidade, né, Marcelo? Sim. E importante, essa questão do preconceito, é até bom trazer, quantos preconceitos nós sofremos? Por exemplo, quando iniciamos, por exemplo, esse trabalho com os dependentes químicos, quando a polícia se juntou com a saúde para fazer esse trabalho, quanto fomos recriminados, né? Isso não é um caso de polícia, isso é um caso de todos nós. Inclusive, a gente chama atenção para o próprio empresário, para a própria sociedade, que esses preconceitos, esses estigmas, eles atrapalham o desenvolvimento de todo esse processo. Porque hoje as drogas, ela não é um problema da saúde, ela não é um problema da segurança, é um problema teu, meu, é de todos enquanto cidadãos, porque interfere na nossa vida. Se o delegado for colocar agora aí, 90% dos crimes estão ligados ao uso ou ao consumo de substâncias. Então, se não tratarmos essas pessoas e não fizermos com que elas volte a produzir para a sociedade, volte a ter uma geração de renda para elas, a gente vai estar sempre que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Agora, isso leva um tempinho, né? Porque eu me lembro que vocês sofreram mesmo muito preconceito. Eu cheguei a entrevistar algumas pessoas que eram literalmente... porque, tipo, é um resgate involuntário. Quer dizer, a pessoa precisa mostrar que quer participar para poder ser levado. Isso, de alguma forma, atrapalhou esse processo ou retardou um pouco os resultados que vocês poderiam ter? Eu digo que não, delegado, né? Não que retardou, não. Não retardou, que veja só, essas pessoas hoje, elas aceitam espontaneamente. Elas são apenas, a gente busca convencê-las. Hoje, mas antes não. Não, antes sim, realmente. Por isso que a gente mudou. Isso. Mudou de forma de acolhê-los, né? Porque a gente fazia, teve algumas situações onde teve até quase que atrito, a resistência deles. Agressividade do paciente. Usado, não, realmente quebrarem um ônibus, né, delegado? Chegaram a quebrar um vidro de uma ação destas, mas foi superada e esse outro formato que nós estamos hoje está tendo um sucesso, porque a maioria das pessoas, você levava várias pessoas, mas poucos deles ficavam. Hoje as pessoas que você leva, com certeza a grande maioria permanece e dão continuidade ao tratamento. Porque eu imagino assim, se vocês estão lá no local, fazendo o tratamento, quando eles decidem ir, eles decidem por livre, espontânea vontade, quando eles decidem por CAPS. Sim. É interessante, quando a gente chega lá, foi agora na cidade operária, eles mesmos se aproximam. Olha, doutor, leva aquele lá, aquele fulano de tal quer. E você não quer? Eu falei, não, eu vou amanhã eu vou. E às vezes vai mesmo, às vezes ele não vai naquele dia. Às vezes ele com vergonha de dizer eu quero fazer isso também, né? Aí no outro dia ele aparece no CAPS. Assim, doutor, te lembra daquele lá da cidade operária? Sou eu. Olha, eu fui resolver algumas coisas na rua e agora eu estou iniciando o tratamento. Pode ser? Eu falei, claro. Nossa ação não foi de te tirar naquela hora, foi de te oferecer o tratamento, de te mostrar onde é que tu pode te recuperar. E a gente continua aberto aqui para você.
porta aberta. Aí quando chega nessa outra fase, que já é a de profissionalização, vamos dizer assim, porque de alguma forma eles estão adquirindo uma profissão, né? Quando eles passam a fazer uma bijuteria, a panificação, ou seja lá o que for, Sim. eles vão estar prontos para entrar no mercado de trabalho. Agora, a questão do preconceito, ela volta a aparecer, ou então hoje ela já é meio mais diluída, não dá para perceber tanto? O preconceito, ele tá intrínseco em nós, né? Ele é, desde que a gente nasceu, a gente escuta dos nossos pais, das nossas mães, que o dependente químico é um marginal, que o dependente químico é um criminoso. E o que a gente sempre está batendo, sempre que eu estou em reportagem, sempre que eu estou com o delegado, a gente coloca que ele está nessa situação pelo uso da droga. E quando ele se recupera, é interessante como até o comportamento dele muda, né? Eu me lembro que o delegado levou um paciente uma vez, desses moradores em situação de rua, e ele estava 6 meses já no CAPS, e o delegado foi lá conversar comigo um outro assunto de uma outra ação que íamos fazer. E o paciente bateu na porta, né, da minha sala e disse: ô, doutor Joviano, tudo bem? E o delegado já não lembrava da pessoa. Aí quando ele saiu, o delegado perguntou: não me conhece? Eu falei: foi aquele fulano lá, que é pedreiro que o senhor trouxe. Aí ele... A aparência é completamente diferente. E pedindo com licença para entrar na sala. Então há uma mudança toda de comportamento que na verdade não é da pessoa, é da doença, da dependência química que levou aquele quadro. Mas aí a sociedade precisa fazer a parte dela, né? Porque se ela não entender esse primeiro passo, esse segundo não pode acontecer. Se você não der essa, vamos dizer, essa carta em branco para essa pessoa se recuperar, até o processo de recuperação vai ficar complicado. Não tem dúvida. O primeiro passo é dado pela família, tem que ter o apoio da família. E o segundo passo é já da sociedade, que deve acolher. Eles são vistos muitas vezes de forma diferente, mas ali são pessoas que eles conseguem realmente, que eles dizer que eles realmente conseguem fazer o tratamento, onde eles conseguem, e com esse trabalho, esse reforço de curso, é para que eles não tenham recaída e realmente possam continuar elevar a autoestima, é tudo, né? Para que eles possam levar uma vida normal. A família, você falou a família. Qual o papel que a família agora desenvolve dentro desse processo? Porque a tendência da gente é quando tem um problema, a gente se fecha, ou a gente ignora, ou a gente joga fora mesmo. Seja lá, filha, essa coisa toda. Quando vocês começam esse processo, a família se aproxima, ela participa desse processo de recuperação, vamos dizer assim, que eu imagino um pouco delicado e complicado? O primeiro passo, sim, é a família. A família vir até lá, normalmente no CAPS, a família é chamada, o apoio da família é fundamental. Porque se fizermos, se a gente conversar com aquelas pessoas, o motivo principal que eles estão ali foi o rompimento do vínculo familiar. Né? Romper o vínculo familiar em vários aspectos. Então, dali a família é fundamental importância para que eles possam realmente ter sucesso no tratamento. E a família está dando esse apoio? Quando eles chegam na unidade, muitos estão em situação de rua, porque essa ação é uma ação para moradores que estão ali naqueles locais. Sim. Mas todos têm residência. A maioria tem? A maioria 99% tem residência. Simplesmente é como o delegado acabou de colocar, está rompido os laços. Está rompido. Por N fatores. Agressividade em casa, roubaram muito em casa, causaram danos psicológicos em casa para a família. O que a gente vai fazer? A gente bota ele dentro da nossa unidade de acolhimento, que é uma unidade de internação, com todo o atendimento médico, psicológico, que ele pode ficar de 30 dias até 6 meses. Dentro desse processo, as assistentes sociais, eles fazem visitas domiciliares e através também do Busca Ativa, como o delegado colocou no início, que é da Secretaria de Assistência Social do município, nós vamos fazer esse intermédio, vamos dizer, essa comunicação, saúde, paciente, família. E nesse processo a gente faz o resgate dele para a família. Agora a família muitas vezes reluta e reluta. Eu acho que tem que fazer o resgate da família também, né? É um resgate então, completo. Já falar desse resgate da família, porque de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas a gente volta logo, só um minutinho. Voltamos para o nosso último bloco de conversa aqui sobre os reflexos, os resultados dessa operação que começou lá em 2011 e a gente já estava aqui na família, né? A gente está falando desse resgate que também precisa ser feito da família, como o delegado Joviano falou.
Quando isso acontece, com certeza os vínculos familiares estão rompidos. Refazer esses vínculos é um processo delicado, tanto quanto a recuperação do paciente? Dificílimo. E tem que andar junto, né? Não adianta recuperar o paciente e não recuperar a família, porque ele não tem como se reintegrar. Por exemplo, temos pacientes que a gente também caminha para Fazenda de Esperança, que o governo arca com esse tratamento para esses pacientes que não têm condições de bancar o seu tratamento durante um ano lá. Quando eles voltam de lá, o que a gente tem observado, delegado? Que as famílias não querem recebê-los. É um outro processo. Não quer receber mesmo depois de um processo de recuperação? Mesmo depois, porque ela acha o quê? Mas ele pode voltar a usar droga. Mas isso aí, ele só está melhor agora, mas vai voltar. Então, aquele medo da pessoa voltar, aquele medo de lidar com aquela situação nova, atrapalha todo o processo de recuperação psicológica do paciente. O paciente se sente mais abatido, mais discriminado. Então, é importante que a gente trabalhe isso, esses vínculos sociais, esses vínculos familiares. A sociedade tem que abrir os braços para essas pessoas e tirar esses estigmas, porque senão a gente não consegue. Quando a gente fala em recuperação de drogados, essa coisa, a gente às vezes fala sempre no masculino. A gente está sempre pensando no rapaz, no homem, mas eu acho que quando é mulher a coisa fica mais delicada, mais complicada, ou impressão minha? Nós temos hoje um quadro que nós observamos que aumentou um pouquinho o número de mulheres nas ações, né? Aumentou. Muito. Aumentou sim o quadro de mulheres. Então, é um fator a ser estudado, né? Mas também é o mesmo processo. Enquanto a gente fala desse assunto complicado, deixa eu esquentar nosso café? Até porque também, né, o senhor estava me dizendo também outro dia, que elas estão assumindo o tráfico de drogas também, né? Os maridos estão sendo presos. Me empresta a sua xícara. E elas estão assumindo, não é isso? Acontece muito isso, né? Não, isso é um processo natural que ocorre. Veja só, é preso uma pessoa, novamente, às vezes o pai de família, e a tendência é a esposa dar continuidade. Aquele tipo de crime, dar continuidade à venda, ao tráfico de substância. Muitas vezes até para retirar o marido da onde está e também até se autossustentar. Sustentar, sem o marido. Exatamente. Então, o problema das mulheres, aí nós vemos também as mulheres que terminam entrando também como dependentes químicos, e muitas delas, lamentavelmente, chegam até a se vender para poder, então, angariar recursos para poder manter o vício. E não é nem prostituição. O próprio Ministério da Saúde caracteriza como troca de sexo, né? Ela troca o sexo pelo crack. Porque a prostituição é quando tu recebe o dinheiro. Não é? É troca de sexo que chama. É a droga mesmo que estimula esse... Gente, por uma pedra, por duas pedras, ela troca o sexo, e com isso, doenças sexualmente transmissíveis, que a gente aí também a gente já entra num outro ponto, né? Que seria o problema de saúde. É um problema de saúde pública. É verdade, né? Segurança. Está ligado a segurança, saúde, tudo de alguma forma está ligado a isso. Mas com mulher, ela busca o tratamento de uma forma mais tranquila do que o homem? Não, a mulher, infelizmente, os próprios dados dizem que está pareado. Quantidade de homens e mulheres que fazem uso de drogas. É pareado, é 1 para 1. Já está assim. Já está assim. Agora, sim, a busca pelo tratamento, as mesmas dificuldades que a mulher tem para entrar no mercado de trabalho. O preconceito, os estigmas, ela não tem com quem deixar o filho para ir se tratar, ela tem medo de se expor. Agravantes. Então isso agrava porque ela sofre calada. Né? Ela sofre, ela se recolhe naquela situação e às vezes se destrói mais rápido que o homem, até porque a mulher, organicamente mesmo falando, ela não está preparada para o uso da droga como um homem. O corpo dela não é preparado, hormônios, a questão física dela, cerebral. A mulher ela tem tendência a ter depressão mais do que o homem usando substâncias. Então ela pode se tornar dependente mais fácil também, né? Muito mais fácil. Pela fragilidade do organismo. E adquirir doenças mentais também. Meu Deus. Vamos falar então da profissionalização, que esse a gente vai falar, eu acho que só isso aí já rende um programa sozinho, os problemas de saúde que são decorrentes disso. Mas com relação à profissionalização, a mulher também busca fácil? Ou busca mais que o homem? Ela realmente, igual ao homem, ela está no mesmo caminho, sempre elas estão aceitando. Olha, a gente luta tanto pela igualdade, chegamos à igualdade nesse ponto. Chega assim, entendeu só? E tanto que eles aceitam todos os cursos de capacitação, são dirigidos, eles são os cursos que, novamente, dá para as duas, tanto o sexo masculino como o feminino desenvolver. Então, são cursos bastante interessantes que tem, inclusive tem dessas pessoas que já estão até desenvolvendo seu trabalho por conta própria mesmo. Né? É significativo o número de pessoas que já foram absorvidas pelo mercado de trabalho depois desse processo de profissionalização? Sim, nós estamos para e passo, mas tem algumas pessoas que com certeza tem várias delas que passaram
pela essa capacitação e já foram reinseridas, já foram resgatadas. Esse é o resgate completo. Assim, quando vocês vencem a pessoa que veio lá daquele resgate básico, aí que chega até nesse outro ponto que seria a inserção no mercado de Carteira trabalho. assinada, né? A carteira assinada, vamos dizer assim. Vocês dizem que o trabalho está cumprido? Sim, acho que aí é a etapa, e aí, mas o dependente químico, ele passa por aquele tratamento, mas ter uma constante vigilância, porque a qualquer momento... A tarefa não encerrou. Ele tem que estar em constante vigilância, porque a qualquer momento pode ter uma recaída. Às vezes só o simples fato de ele ingerir uma bebida alcoólica, às vezes já traz, incentiva para que ele volte a usar a droga, então ele, lamentavelmente tem uma recaída. Já teve casos assim? Porque infelizmente a dependência química é incurável. Mas eu falo assim, gente que já está no mercado de trabalho, que de alguma forma você diz, esse aqui já se reestruturou, já está com a vida arrumadinha, vamos dizer assim, ele tem uma caída dessa? Aí já não é nem aconteceu não caso de recaída, porque a recaída é quando a pessoa entra mesmo no uso novamente da droga. Mas tem lapsos. Há pessoas que cometem alguns lapsos. Faz aquele uso e busca o CAP de novo. Doutor, eu fiz besteira. Falei, não, mas calma, vamos voltar aqui, vamos fazer uma medicação, vamos fazer uma vez por semana aqui um controle no CAP, você continua no seu emprego, ou se afasta momentaneamente, que a gente tem como afastar, testá-lo. Mas é bom quando ele tem consciência de que cometeu um lapso. Ele precisa estar atento a isso, de que cometeu um lapso e que ele precisa se recuperar imediatamente. É como o delegado acabou de dizer, constante vigilância. A vigilância constante é o segredo da recuperação. Exato. Olha, gente, para mim só tem que desejar parabéns, dizer parabéns para vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem e que tenham mais sucesso, que os resgates continuem e que a população, vocês consigam fazer esse trabalho de sensibilização, de conscientização, que a população é parte desse tratamento, né? Sem a população, vocês não conseguem fazer esse trabalho todo. Se não tiver essa aceitação, se não tiver essa rede, esse suporte ao redor, eu sei que vocês vão conseguir, vocês são profissionais, mas vai ficar mais fácil se tiver, não vai? Não tenho dúvida que realmente o apoio da sociedade, o trabalho excelente e mais outros parceiros que possam vir a somar para que possamos ter um trabalho melhor. Com certeza, não é, doutor Marcelo? E eu vou dizer uma coisa aqui muito certa, né? Depois de 7 anos, quando a gente começou lá no João Paulo, a gente está nesse momento aqui, onde o CAPS esse ano, agora em dezembro, faz 10 anos de funcionamento, mudando a história da saúde mental na área de álcool e drogas de todo o estado do Maranhão, pode dizer que deu certo. Né? Pode dizer que aquelas pessoas que diziam que a polícia não podia interagir junto com a saúde nesse processo, onde um delegado hoje é buscado por usuários dentro da delegacia dele para chegar até o CAPS, onde às vezes a porta da saúde está uma delegacia, isso mostra que a gente desconstruiu o mito da polícia sendo agressiva, a polícia sendo ostensiva, e sim uma polícia educativa. Isso eu deixo todo os louros aí para o delegado Joviano, para esse lado humanístico de ver a questão da segurança e dizer que deu certo para aqueles que acreditavam que não ia funcionar, funcionou. Respeitando os direitos humanos, a qualidade de vida, respeitando a dignidade do ser humano, com certeza o trabalho deu certo. Vocês estão realmente de parabéns pelo trabalho que fazem. Continuem fazendo, 10 anos é pouco, vai ter muitos mais 10 anos pela frente, com toda certeza, e que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada, bom dia para vocês, doutor Joviano, doutor Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também pela oportunidade. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso aqui vai ficar à sua disposição no nosso site, que você pode acessar a hora que você quiser para ver, para rever. Só para lembrar, o nosso site é o al.ma.leg.br/tv. Você pode acessar nossas redes, nossas páginas sociais, tudo lá bonitinho para você, com todas essas reportagens, essas entrevistas à sua disposição. Mas todos os dias, você sabe, eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, tá? Tchau.